Assim, não tem estresse. Tá. Bom, pessoal, prazer estar aqui mais uma vez com vocês no que a gente chamou de Fellow Week, que é uma semana aí que a gente está apresentando todos os programas de Fellow pelo Brasil. Agora conversando um pouco sobre os Fellows de transcatéter e cardiopatia estrutural. E quem melhor para começar, dar o pontapé inicial nesse novo bloco do que o professor Honório, que foi um dos pioneiros na cardiopatia estrutural e nos procedimentos transcatéter no Brasil, e coordena o fellow de transcatéter no INCOR, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professor, obrigado por aceitar o convite e achar um tempinho aí para poder conversar com a gente. Prazer, professor. Prazer é meu, Davi. É um prazer assim conversar com vocês sobre esse assunto, esse tema, né, que tem sido uma bandeira ao longo de alguns anos que a sociedade tenta levantar e tem conseguido de alguma forma levantar essa bandeira do estrutural, né? Dentro do estrutural, Davi, eu acho que vale a pena a gente colocar que entra o TAV, né, que é o transcatéter de implantação de válvula aórtica transcatéter, entra, como você colocou, o nome propriamente já diz, doenças estruturais do coração. Então, todo lugar que tem uma válvula no coração é passível de tratamento endovascular. Então, é claro que o tratamento estrutural envolve, por exemplo, também o tratamento das doenças da aorta, né? Propriamente dito, que começou lá atrás. E acho que, aliás, quem proporcionou a gente estar trilhando esse caminho do TAV, a cirurgia, foi a experiência que a gente teve com os estentes de aorta, né? Bom, falando do fellow aqui do INCOR, o professor Fábio Jatene tem insistido muito na inclusão da cirurgia dentro dessa nova área estrutural, né? Nós temos discutido bastante sobre isso, conversado bastante sobre isso, e foi criado, então, o fellow aqui no INCOR da área cirúrgica envolvendo as doenças estruturais, tá? Nós já tivemos alguns formandos aí. O primeiro nosso foi o Leonardo Paim, o último agora está sendo o Felipe, passou pela gente aqui a Juliana, o Aldo lá. Então, nós estamos criando essa noção dentro da cirurgia, né? Dentro da cirurgia. A ideia é, novamente, incluir o cirurgião dentro desses processos novos, né? O fellow de cirurgia, fellow da doença estrutural aqui do INCOR, basicamente, a gente tem feito TAV e tem participado. A gente faz uma coisa em conjunto com o pessoal da hemodinâmica, tá certo? Eles também têm o fellow. Então, por exemplo, agora a gente acabou de fazer um transcatéter de válvula aórtica, uma doente que tinha 4 cirurgias prévias, mitral, desculpa, 4 cirurgias prévias de mitral. E então, como é que faz isso? Entra a gente da cirurgia e entra o pessoal da hemodinâmica também, em conjunto. E tentamos se dar harmonicamente nesse processo do ato operatório em si, trocando experiência, os hemodinamicistas sabem muito mais, tem muito mais habilidade com o catéter, e a gente tem essa visão cirúrgica, e isso faz assim brincamento entre as especialidades no sentido de você desenvolver as doenças estruturais, englobando aí, então, o cirurgião, tá? Nós temos uma atividade aqui semanal, que eu acho que é uma atividade intensa,
eu acho que das universidades federais, do serviço público de uma forma geral, eu acho que não tem nenhuma instituição que esteja fazendo tantos casos, intervindo em tantos doentes, com a participação, como eu coloquei, das duas especialidades. Então, a gente chega aqui a ter praticamente 2 casos por semana, tá? Envolvendo aorta, envolvendo mitral, pulmonar e tricúspide, né? Hoje, a gente tem para colocar aqui os serviços, a doença estrutural da válvula aórtica está muito bem estabelecida. Não é o foco aqui a gente falar como isso está estabelecido no mundo e no Brasil. Só para a gente ter ideia, nós tem uma turma aqui do INCOR que está lá em Brasília hoje, discutindo exatamente a inclusão desse procedimento via SUS, né? Então, a coisa está muito avançada e eu faço uma correlação com o implante dos stents lá no passado, do stent de aorta. Foi uma briga muito grande também, até que houve essa inclusão no SUS, o que propiciou que muitos doentes fossem tratados, né? Então, é isso. Eu acho que a gente está escalonado aqui. A parte cirúrgica está escalonada para a gente fazer procedimento na quarta, basicamente fazer o ambulatório à tarde, é onde a gente vê os doentes que vão para a intervenção na sexta-feira e vê os doentes que já foram operados na sexta-feira, tá? Então, na sexta-feira, então, na quarta-feira, a gente prepara o caso e esse caso vai ser operado e vai ter essa intervenção na sexta. Na sexta-feira, a ideia é que a gente faça 2 procedimentos, um de manhã e outro à tarde, tá? Claro que aqui no INCOR é muito dinâmica as coisas, tem casos que a gente vai ver no ambulatório, vai ver na internada e que, por vezes, a gente tem que fazer em outro dia, tá certo? Ou na quarta, ou na segunda, tem que ver essa dinâmica é muito forte aqui. Bom, essa é a parte prática, estrutural. Claro que eu falo para o pessoal que está de fellow aqui, que o INCOR, por exemplo, no R1, R2, passa na hemodinâmica, né? Então, por exemplo, hoje a gente estava com o pessoal da hemodinâmica aqui e vai ter lá uma alcoolização septal e vai ter um CIA. Então, é claro que existe não a participação efetiva, mas a possibilidade de você participar dos casos também lá na sala de hemodinâmica, não só aqui na sala híbrida, né? Felizmente, aqui no INCOR, a gente tem uma sala híbrida que está aqui atrás da gente, tá? Ela já tem praticamente 9 anos. Eu vou mostrar para vocês aqui, não sei se está vendo. Dá para ver bem, pessoal. Dá para ver bem, né? Então, o Zigo ali atrás, acho que está um pouquinho mais atrás, o Eliandro aí querendo aparecer. Ele quer tá dando um pitaco aqui no procedimento. Então, nós estamos aqui fechando uma incisãozinha aí, toracotomia lateral, para a gente fazer a abordagem transapical da válvula mitral, tá? Pessoal, então, essa é a parte algumas coisas que o senhor falou, que eu acho que talvez seja importante frisar, que a gente consegue ter um volume um pouco maior no INCOR de procedimentos, mesmo sendo um hospital SUS. Eu acho que parte disso vem pelas parcerias com a indústria, também tem um percentual de paciente convênio, apesar de ser um hospital um hospital público. Se eu pudesse explicar mais ou menos como é que consegue fechar esse quebra-cabeça aí para conseguir ter mais procedimento. Então, a parceria que a gente tem aqui com a indústria é muito forte, né? Então, a hemodinâmica
tem arrumado, o pessoal da hemodinâmica tem arrumado alguns protocolos junto com a Edwards e a Meditronic. Nós conseguimos uma parceria forte com a Braille Biomédica. Então, para vocês terem ideia, a gente está... A tese do Felipe esse ano, eu vou falar um pouco mais disso aí, deve sair no final do ano ou no começo do ano que vem, é sobre o acesso femoral da prótese da Inovar e da Braille para o tratamento da estenose aórtica, né? Então, tem umas parcerias muito fortes, o que propicia que a gente possa fazer alguns casos, né? Eles têm interesse em trabalho científico e esses trabalhos a gente treina o pessoal no procedimento e eles também têm interesse de fazer como essa tese do Felipe, né? A tese do Léo, falando um pouco da parte científica da coisa, né? A parte científica, a gente tem uma reunião científica na quarta-feira, 7 horas da manhã, hoje teve 7 horas da manhã, onde foram discutidos 2 casos, tá certo? Do protocolo transcatéter. E então essa é a parte científica. A gente tem a reunião da cirurgia na sexta-feira, que engloba a discussão de todos o INCOR de uma forma geral da parte cirúrgica e existe a possibilidade, a gente faz questão disso, quando o pessoal do Fellow entra, a gente sempre conversa que existe essa parceria com a indústria, e isso é uma coisa benéfica, desde que seja respeitados alguns limites, tá certo? E que está sendo bem respeitado isso aqui no INCOR, mas o que propicia o trabalho científico, né? Então, acho que isso é fundamental. Além do Fellow, na realidade, eu sempre coloco que tem que ter o compromisso da realização de uma tese, né? Ou de um trabalho científico. Então, por exemplo, a tese do Léo, que foi 2 anos atrás já, nós tivemos a publicação de 50 casos de válvula mitral, válvula mitral. Então, só para vocês terem ideia, nós fomos a instituição isolada que mais contribuiu os casos do registro do VIVIT internacional, que foi uma coisa, a instituição isolada em número de casos. Entrou uma ligação. Então, é isso. Na realidade, é um modo contínuo, né? Em que a indústria ela quer fazer alguns protocolos, a gente está aberto a isso, o que proporciona não só o atendimento do doente, treinamento das técnicas endovasculares de uma forma geral, mas propicia também trabalho científico, né? Então, essa junção de treinamento com trabalho científico, a gente faz questão de continuar nesse fellow, né? Outra pergunta que o pessoal sempre faz, professor, é como é que é modulado as oportunidades cirúrgicas, o próximo passo no aprendizado do residente? Quando é que Então, como é que é feito isso? Ou do fellow, na verdade? Então, isso aqui eu falo sempre para o pessoal que está entrando que não é uma residência médica isso aqui. É um fellow, é uma coisa um pouco diferente, né? Eu acho que tem muita oportunidade de fazer. Por exemplo, o Aldo, que foi o penúltimo aí, que passou, a gente saiu ano passado, está em Jundiaí, já com uma certa experiência, está fazendo os casos lá, junto com o Felipe ajuda, mas ele já está como primeiro e fez muita coisa aqui com a gente. O Felipe nem se fala, o Felipe já está como proctor da Braille, né? Então, eu acho que a oportunidade tem. Além do fato, Davi, que a gente pega o movimento nosso fora também, que existe a possibilidade de acompanhar todos os procedimentos nossos fora, né?
Então, a semana passada foi um valve mitral, ontem foi um stent no aneurisma de subclávia, hoje vai ter 2 casos à tarde. Então, existe essa possibilidade, desde que a pessoa, o fellow, queira fazer um aprendizado mais rápido e mais intenso, existe também essa possibilidade de participação fora, no serviço fora. Então, é isso. Entendi. Pô, professor, o senhor, é um fellow por ano, né? Não é isso? Acho que as Não, então, inscrições estão abertas. nós já tivemos um ano em que nós tivemos 2 fellows, né? A pandemia atrapalhou um pouco, mas eu acho que esse ano, englobando tudo que a gente tem para fazer aí, eu acho que dá para a gente ter 2 vagas aqui no INCOR. Né? Além disso, eu também esqueci de falar, Davi, por exemplo, existe a possibilidade de trabalho experimental lá embaixo, tá certo? Que o INCOR tem essa super possibilidade de trabalhar em animais. Nós tivemos, por exemplo, o desenvolvimento do catéter femoral da Braille, nós fizemos aqui no INCOR, lá na experimental, no subsolo, todo em porco e tudo, e a gente fez o desenvolvimento não só na bancada, utilizando os fantasmas lá Também com animais, né, professor? também com imagem, em bancada em silicone, aquela peça de silicone em que a gente treinou a realização da passagem desses catéteres. E eu tenho insistido também, você sabe disso, você fez a residência aqui, a gente tem a possibilidade também, e temos insistido nisso, de ter o simulador, né? Então, essas grandes empresas, a Edwards, a Meditronic, outras empresas privadas aqui de plug, de CIA, tudo, eles têm um simulador. E isso a gente está fazendo uma coisa periódica aqui no INCOR, né? Então tem sido uma coisa muito interessante também. Né? Legal, professor. O processo seletivo, como é que funciona, professor? É uma prova teórica? Tem entrevista também? Então, a prova de 1000 questões sobre cirurgia CAT. Estou brincando. A prova tem que se inscrever. Onde é, Felipe, que se inscreve aqui no... Eu deixo o link aqui no vídeo, professor, pode deixar. Onde é? Beleza. Eu posso deixar que eu deixo o link aqui para inscrição. Isso. O senhor já falou da absorção dos formados, né? Todo mundo tem se encaminhado aí no mercado de trabalho depois que se formou no Fellow, né? O Paim está trabalhando na Aeros, nos Estados Unidos. Essa é uma grande área, né? Por exemplo, o Paim está nos Estados Unidos, na própria fábrica da Edwards, lá no Centro de Desenvolvimento de Válvula lá. Filipão está aí ajudando aí atrás. E aí está todo mundo caminhado. Tá indo. Eu acho que a coisa... E eu acho que essa área, eu costumo colocar que a válvula aórtica praticamente está resolvida. E agora, a grande corrida é por desenvolvimento dos dispositivos de mitral. Né? Então, a mitral está vindo com muita força, principalmente o Mitra Clip, que a gente não usava tanto, já está tendo, principalmente fora daqui, nos serviços privados, a gente está tendo alguns casos de Mitra Clip, e no Brasil está se usando de rotina. Fora o desenvolvimento das válvulas, que é o que o país está participando lá, do desenvolvimento da válvula mitral da Edwards, que chama 3M. Um projeto muito interessante também. Então, eu acho que a cirurgia, de uma forma geral, tem que se inserir nesse projeto, por diversas razões. Né? O pessoal fica assustado
porque não tivemos oportunidade de mexer e manipular tanto em catéteres, né? Mas é uma coisa que a gente aqui no Fellow, principalmente no residente, ele está passando na hemodinâmica, está passando com a gente aqui, para ter essa habilidade de catéter. E eu não acho nada difícil essa habilidade de catéter. Os catéteres, a manipulação dos catéteres são praticamente uma rotina para todos os procedimentos, tanto estrutural, aneurisma, dissecção de aorta, como também para o TAV. Então, eu acho que não é uma coisa difícil de fazer. Os acessos, professor, aí vocês aprendem todos, o fellow tem a oportunidade de aprender a fazer todos os acessos, transapical, transfemoral, carotídeo, como é que é? O transapical, a gente teve uma experiência muito grande com o transapical. Eu acho que ele está diminuindo cada vez mais o acesso transapical, mas a gente está fazendo aqui, tem oportunidade, o principal acesso aqui é o femoral e vai ser o femoral para tudo, né? Para a aorta, para doenças estruturais do coração, mas a gente tem a oportunidade de ver bastante coisa, eu acho, e botar a mão em bastante coisa. O movimento é bom, eu acho que é uma coisa interessante, e o cirurgião precisa participar disso aí. Eu conversei agora com um residente nosso, o André, que veio de Ancona essa semana, participou do Congresso Europeu lá onde foi? Congresso Europeu? Milão, isso. Ele ficou em Ancona antes, e eu perguntei para eles, a equipe cirúrgica lá faz mitraclip, válvula transcateter, num movimento muito grande. Então, o fato é que você precisa aprender para fazer, tá certo? E aqui nós temos a oportunidade de aprender e fazer também. Então, é isso, tá bom? Com o apoio do professor Fábio aqui, ele tem dado um apoio, e eu preciso falar isso, porque ele realmente tem dado um apoio muito grande na realização, na inserção da cirurgia nesses novos métodos, né? É isso, Davi. Professor, muito obrigado. Foi sensacional. Acho que deu para dar um panorama geral. Fica ligado aí nas 1000 questões que na prova, tá bom? Pode deixar, professor. Vamos fazer uma revisão aqui. E lembrando que as inscrições estão abertas e já termina as inscrições nas 4 horas do dia 2 de fevereiro, de novembro, né? Então tem até o feriado para o pessoal correr aqui e se inscrever. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição tanto o link para a inscrição quanto o edital que está disponível aqui no Google Drive. Obrigadão, professor. Um abraço. Davi, um abração. A gente se vê, Falou. professor. Até mais.